sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que me persegue, me procura onde eu estiver. Eu não merecia tão grande amor, mas por mim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que não desiste de nós, que não desiste de nós. Que acredita em nós, que acredita em nós, que nos levanta, que nos levanta. Amor tão grande. Inimigo eu era, mas Ele lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Indigno eu era, mas Ele pagou por mim. Tu tens sido, Senhor, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que me persegue, me procura onde eu estiver. Eu não merecia tão grande amor, mas por mim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amor tão grande, amor tão grande. Seja tocado pelo amor de Deus, seja tocado pelo amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
me procura onde eu estiver. Eu não merecia tão grande amor, mas por mim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ei, que te cura nessa hora, que te cura nessa hora. Ei, seja livre da depressão, seja livre da depressão, seja livre da depressão. Todo sentimento de angústia, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Ei, seja livre, ei, de tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te prende. Seja livre, seja livre. Porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Graça e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto Derramar das Águas e uma palavra diretamente do coração de Deus para a tua vida. Amém? Como é que você está se sentindo hoje? Venha com o coração aberto e disponível para receber aquilo que o Senhor quer falar e quer te entregar nessa noite. Amém? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava orando ao Senhor e pedindo para que Ele me desse uma palavra rema, uma palavra inspirada pelo Espírito para esse momento. Amém? Para o dia, a situação, a estação que nós estamos vivendo, para que então nós possamos usufruir daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? E sabe, irmãos, aquilo que eu tenho sentido no Espírito, e quanto mais eu pergunto para o Senhor, mais Ele confirma no meu coração que o Senhor está levantando uma geração nesses últimos dias, uma geração que tem como propósito, amém, uma unção específica do Senhor para revelar mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo na palavra de Deus, amém, como nunca antes. Aleluia, porque como vocês sabem, a gente já tem falado isso muitas vezes, a Bíblia conta a história de uma pessoa, conta a história de um herói, e o nome dele é Jesus Cristo. Glória a Deus. Portanto, meus amados, não existe uma história onde o protagonista aparece só no final. Amém? Muitas pessoas acham que a pessoa do Senhor Jesus Cristo simplesmente só aparece, só é revelada a partir do Novo Testamento. Mas isso não é verdade. Pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguimos ver a pessoa do Senhor e o amor do Senhor Jesus Cristo, o plano de redenção para a humanidade, do início ao fim da Bíblia, de capa a capa. A Bíblia, a palavra do Senhor, revela uma pessoa para nós. Amém? Acima de todas as outras é o amor de Deus revelado através do seu Filho, Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? E eu creio de todo o meu coração que nesses últimos dias o Senhor está levantando uma geração que vai realmente extrair o máximo, amém, da palavra do Senhor pelo Espírito e as revelações ocultas na palavra de Deus, que mostram mais da pessoa do Senhor Jesus e do amor do Senhor por nós. Irmãos, eu creio que se nós não entendermos a profundidade, a plenitude do amor de Deus por nós, ok, nos seus mínimos detalhes, isso vai nos prejudicar lá na frente. Na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos entender o amor de Deus por nós para que a gente possa ter fé no nosso coração, amém? De tomar posse daquilo que nos pertence em Cristo. Aleluia! Amados, a coisa mais importante na nossa jornada com o Senhor é a revelação do amor do Senhor Jesus por nós. E eu te digo isso por experiência própria. Enquanto eu não entendia o amor do Senhor de uma forma mais ampla, eu tive dificuldade de andar e entrar, ok? Naquilo que o Senhor estava preparando para mim. De andar em fé em certas áreas. Ok? De ser curado e liberto de certas coisas no meu coração que eu precisava ser liberto, amém? No entanto, eu não tinha como tomar posse desta cura enquanto eu não entendesse o amor do Senhor por mim. E esse amor, essa revelação só veio através do Espírito Santo. Quando eu comecei a buscar no meu íntimo, no secreto, e perguntar ao Senhor e pedir ao Senhor que me revelasse mais do coração dele e do amor dele por mim. Eu creio que essa é uma das chaves que a gente precisa entender, ok? Na nossa jornada com o Senhor, independente daquilo que tu está passando, independente da tua situação ou do tempo que você tem, ok? De caminhada com o Senhor, você precisa entender que uma das chaves para que você continue avançando é constantemente pedir ao Senhor no teu secreto com ele, que ele revele mais do amor dele por você.
Aleluia! E essa revelação vem de muitas formas, não apenas na palavra de Deus, mas nos menores detalhes e pormenores da nossa vida, do nosso dia a dia. O Senhor o tempo todo está se comunicando com nós e mostrando e revelando o amor dele por nós. Mas nós temos que estar atentos, ok? E sensíveis ao Espírito Santo para entender, ok? Quando o Senhor está nos mostrando algo mais do seu coração, para ver a ação do Senhor e o mover de Deus em cada detalhe das nossas vidas. Amém? Glória a Deus! E hoje eu vou mostrar para vocês pela palavra do Senhor um pouquinho mais disso, ok? Um pouquinho mais de como Deus se importa conosco nos seus mínimos detalhes, como Ele nos vê, ok? Apesar de todas as nossas falhas, apesar daquilo que nós ainda estamos aprendendo, dos nossos tropeços, ok? Como que será que o Senhor nos vê no dia a dia? Como é que Ele nos enxerga? O que que Ele pensa quando olha para nós? São perguntas que nós devemos ter a resposta para que a gente possa agir em fé naquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Você só vai conhecer e experimentar mais do amor do Senhor Jesus, do amor de Deus por você e daquilo que o Espírito está revelando, quando você inclinar o teu coração para ouvir aquilo que o Senhor está querendo revelar para você prestar atenção nos mínimos detalhes, ok? Da tua jornada com Cristo. Há verdades poderosas que o Senhor revela para nós no nosso dia a dia, se a gente apenas tiver os olhos e os ouvidos atentos para ver. Amém? Glória a Deus. E a mensagem que eu trago hoje é intitulada Vem Tu e Me Segue. Aleluia. Amém? Por que esse título? Porque eu creio que a chave para nós seguirmos é o Senhor Jesus, ok? E na nossa jornada com Ele, amém? É entender o amor dele por nós. Glória a Deus. E da mesma forma que é conosco hoje, também foi com os discípulos do Senhor lá no início da igreja. Amém? Ainda quando eles caminhavam com o Senhor Jesus, a grande chave para eles era realmente entender o amor de Deus por eles, ok? Enquanto eles caminhavam com o Senhor Jesus aqui na terra, o Senhor foi revelando aos poucos cada vez mais o amor do Pai, ok? O amor do Filho, o amor do Espírito Santo por nós. Amém? E quando chegou no final dessa jornada, alguns dos discípulos tinham entendido um pouco melhor do que outros naquele momento. E depois que o Senhor ascendeu aos céus, ressuscitou e ascendeu aos céus e deu início à igreja, ok? Os apóstolos então começaram realmente a ter experiências maravilhosas com o Espírito Santo, de revelações da glória de Deus. Por quê? Porque se a gente não se enche da glória, se a gente não se enche do amor do Senhor, nós não temos nada a oferecer às pessoas. Amém? Nós não podemos oferecer apenas do nosso amor para as pessoas, ok? Porque o nosso amor é limitado. Você pode ter toda a boa vontade do mundo e amar o teu próximo, ajudar, fazer boas ações, ok? Levar comida aos moradores de rua, ajudar os necessitados, ok? Estar sempre fazendo visita a alguém, falando coisas boas e incentivando as pessoas. Mas isso tem um limite. Amém? Isso tem um limite. Você é limitado na sua própria força. Agora, quando nós dependemos do amor do Senhor, quando nós entendemos o amor dele por nós, então é o amor dele que passa a agir através das nossas vidas. Aleluia! Amém? Então aí sim você começa a ver frutos que duram, frutos sobrenaturais no reino de Deus. Glória a Deus. Amados, abram a palavra comigo lá em João, no livro de João, no capítulo 21, no versículo 22. Eu quero começar a nossa palavra aqui hoje porque ela vai dar a base, ok? O início e o fim da mensagem, e eu quero que vocês entendam aquilo que o Espírito Santo está revelando nessa passagem. Eu já havia lido essa passagem várias vezes, amém? E já vi muitas ministrações sobre ela, mas quando o Espírito Santo me chamou a atenção para um detalhe dela, ok? Isso realmente falou muito forte ao meu coração, e é isso que eu quero revelar a vocês hoje. Aleluia! Glória a Deus! O que diz lá no livro de João, no capítulo 21? Amém? Vamos ler ali. E diz assim, a partir do versículo 20. E Pedro, virando-se, viu que o acompanhava o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que havia sentado perto de Jesus durante o jantar, e perguntara: Senhor, quem te trairá? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, o que acontecerá com ele? Jesus lhe respondeu: Se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Vem tu e me segue. Amém? Glória a Deus. Agora, entenda, meus amados, eu já havia lido várias vezes, já vi várias mensagens sobre isso,
ok? Sobre a questão de... Isso é muito válido, amém? Uma das revelações que essa passagem nos traz é que nós não devemos focar naquilo que o Senhor está fazendo na vida dos nossos irmãos apenas, ok? Nós não devemos nos comparar um com os outros, amém? Nós não podemos simplesmente misturar as coisas. Nós temos que entender o que o Senhor está dizendo aqui. O que o Senhor disse para ele, o que te importa, o que eu vou fazer na vida dele. A tua prioridade é olhar para mim. A tua prioridade é me seguir. Amém? Por quê? Porque aquilo que eu vou fazer na tua vida é diferente daquilo que eu vou fazer na vida dele. Amém? Talvez você esteja passando uma situação assim hoje. Talvez você esteja olhando para alguém e se autocomparando. Mas esse não é o caminho, não é a forma que o Senhor quer que você veja. Ok? Talvez você ande com pessoas que já estão um pouquinho mais à frente que você na caminhada com Cristo. Eu passei por uma situação semelhante alguns anos atrás, amém? E isso me machucou muito, e quando o Senhor me mostrou essa passagem, realmente abriu os meus olhos para entender que o nosso foco sempre tem que ser olhar para Jesus, amém? Então, meus amados, essa é uma revelação poderosa que o Senhor está nos falando aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é algo mais profundo, é algo mais específico. É realmente o que o Senhor está revelando nessa passagem e comparando, onde a gente consegue entender aqui, ok? A comparação entre João, o discípulo João, e o discípulo Pedro. Amém? Os dois tinham personalidades diferentes, tinham uma caminhada com o Senhor diferente, ok? Haviam trilhado uma jornada com Cristo de forma diferente. Cada um nos seus méritos, cada um de acordo com a sua personalidade, aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Mas há algo poderoso aqui que Pedro, nessa altura aqui do campeonato, ainda não havia entendido, mas João já havia pego. Amém? E já estava praticando. Aleluia, amém? Olha o que diz no versículo 20, Pedro virando-se, viu que o acompanhava o discípulo a quem Jesus amava. Amém? Ou seja, era João. No livro de João, João mesmo está escrevendo esse livro e ele nunca cita ele mesmo por nome, mas ele sempre fala, e aquele discípulo a quem o Senhor amava. Amém? Enquanto Pedro olhou e disse, Senhor, o que vai ser desse? E o Senhor Jesus respondeu, o que te importa? Se eu quiser que ele fique até que eu volte, vem tu e me segue. Amém? Agora, queridos, eu quero que vocês entendam e eu quero fazer essa pergunta e eu quero que vocês meditem nela. Amém? Pensem comigo, o que nos leva a seguir Jesus? Ok? Aqui os dois estavam seguindo ao Senhor. Estavam acompanhando o Senhor Jesus na sua jornada. Aqui o Senhor Jesus já havia ressuscitado dos mortos e já havia se aparecido para os seus discípulos. E no final, um pouco antes do Senhor ascender aos céus, ok? Acontece essa passagem, eles estavam caminhando na praia. Amém? E os dois discípulos estavam com o Senhor, mas há uma diferença nítida aqui. E é isso que eu quero falar para vocês. Mas antes disso, eu quero que vocês se perguntem o que nos leva a seguir Jesus? O que levou você a seguir ao Senhor? Qual foi a experiência definitiva que você teve no teu coração que te levou a seguir o Senhor? Amém? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Agora, abram a palavra do Senhor comigo em Lucas 7, no versículo 47. Vamos ver o que diz lá. Ok, lá em Lucas 7, ok, no final do capítulo nos conta uma passagem quando Jesus vai na casa de Simão, um dos fariseus, não é Simão Pedro, ok? Ele vai na casa de Simão, um dos fariseus que ele convidou ele para jantar lá. E o que acontece é que os dois estão conversando e enquanto eles estão falando, vem uma mulher, que a Bíblia descreve que era uma mulher cheia de pecados, se atira aos pés do Senhor, começa a chorar aos pés dele e enxugar as suas lágrimas com seus cabelos. E a resposta do Senhor Jesus aqui para Simão, que realmente ficava pensando, poxa, se o Senhor soubesse os pecados dela, não estaria deixando ela realmente ficar aos seus pés. Mas quando o Senhor percebeu isso, olha o que o Senhor Jesus disse, e isso aqui nos revela algo poderoso de como o Senhor Jesus nos vê. A partir do versículo 37 diz assim, e havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume, e pondo-se atrás dele, chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos, e beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas, ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas, respondendo Jesus, lhe disse, Simão,
tenho uma coisa a te dizer. Agora olha o que o Senhor fala para Simão através de uma parábola primeiro, ok? Ele diz, e ele respondeu, dize mestre, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse, avaliaste bem. Agora olha o que o Senhor diz. Então voltou-se para a mulher, mas ainda falando a Simão, perguntou, vê essa mulher? Eu vim à sua casa e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos meus pés e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora em que eu cheguei aqui, ela não se cansa de beijar meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite na minha cabeça, mas ela perfumou os meus pés. Não foi assim que aconteceu? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados, por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Em outra tradução diz, por isso os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. Em outras palavras, o que ele estava dizendo para Simão? Simão se achava um homem justo perante Deus. Ok? E ele julgava aquela mulher com muitos pecados. Porque ele se achava justo perante Deus, ele não achava que ele tinha muitos pecados para ser perdoado. Portanto, ele não entendia a graça e o amor de Deus por ele. Amém? Agora, aquela mulher que sabia que era muito pecadora, que entendia o quão profundo era o perdão de pecados para a vida dela, ok? Essa, o Senhor Jesus disse que amou muito ele. Ela era muito agradecida ao Senhor. Ok? Ela louvava e adorava ao Senhor Jesus porque ela entendia o tamanho do amor de Jesus por ela para lhe perdoar os seus muitos pecados. Em outras palavras, irmãos, o que eu estou dizendo aqui? Que se você não entender a profundidade do amor do Senhor por você, ok? A sua jornada com Cristo não vai ser uma jornada de amor no Espírito. Amém? Se você não entender que o quão você foi perdoado naquela cruz, tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou por você naquela cruz, você vai ter dificuldades de andar em fé em muitas áreas da tua vida. Amém? E se você não se encher do amor de Deus, da graça do Senhor por você, você não vai conseguir então frutificar para o reino. Porque, como a gente falou antes, meu amado, se você fazer as coisas na força do teu braço, os teus frutos vão ser limitados e não vão ser duradouros. Mas se você fizer as coisas na força de Deus, amém? No amor do Senhor, então esses frutos serão eternos. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então, em outras palavras, era isso que o Senhor Jesus estava dizendo aqui. Agora, para a gente poder andar nesse amor, a gente tem que começar a ver como é que Deus nos vê. A gente tem que começar a entender como é que Ele vê, o que Ele pensa quando Ele olha para nós. E para nos ajudar a entender isso, o Espírito Santo mostrou uma passagem muito poderosa que Ele já havia falado comigo antes. Mas dessa vez Ele mostrou algo referente a isso que nós estamos falando. Agora, meus amados, como o Senhor nos vê? Amém? Como é que o Senhor olha para nós e nos enxerga nessa grande jornada com Ele aqui na Terra? É importante nós entendermos isso, porque se a gente tem dificuldade de entender como Ele nos vê, então nós vamos ter dificuldade de crer no amor dEle por nós. Amém? E para nos ajudar a entender um pouco mais disso, eu gostaria que você abrisse comigo a passagem lá em Juízes, lá no Antigo Testamento. Livro de Juízes, no capítulo 6. Amém? A partir do versículo 11. Aleluia! Nessa passagem, meus amados, conta a história de Gideão, ok? Nessa época, Israel ainda não havia, não tinha rei ainda sobre Israel, Davi ainda não havia, isso foi antes de Davi, amém? E Israel era muitas vezes ordenado por juízes que o Senhor levantava para restituir a terra quando ela precisava. Amém? Então o Senhor usava algumas pessoas ao longo de alguns séculos, ok? Para cuidar de Israel. Agora, nessa passagem aqui, o Senhor conta a história de Gideão. Nessa época, Israel estava sob ataque, ok? E os exércitos inimigos estavam sempre atacando as plantações e levando toda a comida do povo de Israel. Foi uma época muito difícil e nessa época foi quando o Senhor levantou Gideão para liderar Israel contra esses inimigos. Amém? E aqui realmente no versículo 11 de Juízes 6 nos mostra o início dessa história, ok?
E vamos ver o que diz lá. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob o carvalho que estava em Ofra, que pertencia aos Abiezrita. Joás, seu filho Gideão, estava malhando trigo no tanque de espremer uvas, para escondê-lo dos midianitas. Ok? Então um anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Agora, a primeira coisa que nós temos que notar aqui é que Gideão, ok, ele estava amassando, ok, malhando o trigo no tanque de espremer uvas. Ele estava se escondendo, ok, com a intenção de esconder toda aquela comida, para que não fosse roubada. Amém? Ele estava com medo. Ele estava vivendo uma situação de medo. Ele estava vivendo uma situação de terror naquele momento, naquela época. Amém? A qualquer momento eles podiam ser atacados, a qualquer momento eles poderiam ser mortos ou simplesmente ter toda a sua safra roubada. Amém? Então esse era o momento que Gideão estava vivendo. E naquele momento ali, que ele estava dentro daquele tanque, ok? O Senhor apareceu e disse: a paz seja contigo, o Senhor está contigo, homem valente. Aleluia! E Gideão lhe respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Tu vê que essa é uma linguagem de alguém que não tinha fé em Deus. Amém? De alguém que ouviu falar do Senhor, de alguém que estava vivendo uma situação de medo. Amém? Agora, o que me chama a atenção é que, apesar de ser isso que Gideão estava vivendo, de ser isso que estava no coração dele, não foi isso que o Senhor o chamou. Amém? Olha o que diz no versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Agora, irmãos, essa não era a atitude de um homem valente escondido num tanque, ok? Reclamando a Deus que Deus havia abandonado. Então por que o Senhor o chamou de homem valente? Essa passagem e a história de Gideão nos ensina a ver como Deus nos enxerga. Amém? O que isso quer dizer, meus amados? Preste atenção nisso. Deus não está olhando por você hoje, Ele não está julgando você pelas suas obras, ou aquilo que você pensa, ou aquilo que você está fazendo ou não fazendo. Amém? Não existe julgamento hoje porque o julgamento caiu sobre Cristo. Aleluia! Amém? Então nós estamos vivendo o período da graça, o período da fé, o período que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Amém? Vai haver um julgamento depois, quando o Senhor Jesus resgatar a sua igreja, então terminar o período, o ministério do Espírito Santo. Ok? Esse período da graça. Então lá no final de todas as coisas haverá um julgamento para aqueles que não creram no Senhor Jesus. Mas entenda, meu amado, hoje nós vivemos sob a graça do Senhor. E como é que Ele nos vê então? Como é que Ele nos guia e nos direciona os nossos passos? Preste atenção nisso. O Senhor chamou Gideão de homem valente. Ok? Lá no início eu já vi essas pessoas fazerem essa pergunta muitas vezes. Se Deus sabia que o homem, que Adão iria pecar, ok? Lá naquele jardim, ele e Eva, então por que Ele fez o homem? Eu já vi muitas pessoas perguntarem isso. Amém? Agora entenda que quando o Senhor criou o homem, está lá em Gênesis, ok? Quando o Senhor criou o homem, Ele disse: viu Deus que era muito bom. Agora, se Deus é onipresente, se Deus é onipotente, se o Senhor é o Senhor do tempo e espaço, aleluia, se Ele é eterno, ok? Então é fato que Ele sabia o que queria acontecer com o homem, com a humanidade. Amém? Da mesma forma que Ele sabia o que queria acontecer com Gideão, da mesma forma que Ele sabia o que vai acontecer na tua vida. Aleluia! E ainda assim o Senhor olhou para o homem e disse, e viu Deus que era muito bom. E ainda assim, o Senhor olhou para Gideão e disse: homem valente, o Senhor seja contigo. E ainda assim, meu amado, independente do teu passado, independente dos teus erros, daquilo que tu está passando, independente se você pensa ou não que você é merecedor, o Senhor olha para você e diz: meu filho amado, a quem eu me comprazo. Aleluia, amém? Por quê? Porque pela obra perfeita, consumada do Senhor Jesus naquela cruz, Ele nos deu a posição de filhos perante o Senhor, e todo o julgamento que deveria cair sobre a humanidade por causa do pecado, caiu sobre o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus,
Amém? Esse é o amor do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu único Filho para que morresse por nós, e todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Aleluia! Então esse é o primeiro passo de nós entendermos, meu amado, que independente se você está com medo, independente se você acha que Deus te abandonou, amém? Independente do teu passado, das tuas escolhas, o Senhor não está vendo você dessa forma. Amém? Porque o Senhor já viu o fim da tua jornada. Aleluia! O Senhor já viu o início e o fim da tua jornada. A Bíblia diz que quando você estava no ventre da tua mãe, o Senhor já conhecia todos os teus dias. Glória a Deus! Então, meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Quando você creu e aceitou o Senhor Jesus no teu coração, amém? Ele te deu a posição dele para você. Em outras palavras, todos os títulos do Senhor Jesus hoje pertence a você. O nome que está acima de todo nome pertence a você. Amém? O Senhor Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, somos um só. Não existe uma cabeça que é chamada de um nome e um corpo que é chamado de outro. Se a cabeça é Jesus, o corpo é Jesus. Amém? Como está escrito na palavra do Senhor, assim como Ele é, nós somos neste mundo. Então nós precisamos começar a nos ver como Ele vê. Aleluia! Certa vez eu estava passando por uma situação muito difícil. Eu estava sendo opresso, eu estava com muito medo, eu tinha dificuldade para dormir. Amém? E o Senhor falou comigo através desse versículo. Quando eu fui estudar esse versículo mais a fundo, o Senhor me disse para procurar esse versículo no original, no hebraico. E a palavra que diz aqui para homem valente é aquele que vence o medo. Glória a Deus! E eu perguntei ao Senhor, mas Senhor, eu não estou vencendo o medo neste momento. E o Senhor me disse, mas o meu filho venceu. Aleluia! E assim como ele é, você é neste mundo. Glória a Deus! Então veja, meu amado, entenda aquilo que o Senhor está falando para você agora. Amém? Glória a Deus, Ele te vê através do Senhor Jesus Cristo. Ele diz para você, homem valoroso, mulher valorosa. Aleluia! Homem valente, mulher valente, o Senhor está contigo. Agora olha o que o Senhor diz mais adiante. Então, o Senhor, depois que Gideão reclamou a Deus, dizendo que ele havia abandonado Israel, olha o que o Senhor fez. O Senhor virou-se para ele e lhe disse, vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu que estou te enviando? Olha como é que o Senhor enxerga as coisas. Gideão estava reclamando a Deus, ele estava murmurando ao Senhor que havia abandonado eles. E no entanto o Senhor se vira para ele. Eu acho interessante esse detalhe, o Espírito Santo me chamou a atenção para esse detalhe. O Senhor virou-se para ele. Em outras palavras, ele olhou para ele e disse, vai na tua força, porque eu sou contigo. Em outras palavras, a minha força te pertence. Aleluia! O Senhor olhou nos olhos de Gideão, ok? E disse, vai na tua força, porque eu sou contigo. Em Cantares Salomão, no versículo 4, ok? Nos conta como o Senhor Jesus olha para sua noiva, que somos nós. E a primeira coisa que ele diz é que o Senhor olha nos teus olhos. Amém? E nos teus olhos, os teus olhos são como pombas, está escrito. O Senhor vê o Espírito Santo dentro de você. Ele sabe o teu destino. Ele sabe aquilo que Ele te chamou para fazer. Amém? A boa obra que o Senhor começou na tua vida, Ele vai concluir. Você está sendo aperfeiçoado. O Senhor já viu o final da tua história. Aleluia! E sabe o que aconteceu em seguida? Então Gideão, mesmo depois de testar a Deus, que ele ainda não acreditou muito naquilo que o Senhor estava dizendo, ele disse, Senhor, se é Tu mesmo, então fale comigo desta forma. E ele testou a Deus por umas 3 vezes. Se você continuar lendo no capítulo 6 de Juízes, você vai ver a história. E mais adiante, quando ele entendeu que realmente era Deus, que Deus estava com ele creu naquilo que o Senhor falou, ok? A fé, meu amado, a fé para você vencer o que está te tentando te vencer vem apenas a ouvir a palavra de Deus. E não é apenas a palavra de Deus, mas no grego Deus ali nesse versículo é Christos. Amém? É ouvir a palavra de Cristo. Quando você ouve mais de Jesus, quando você ouve do amor de Jesus, amém? Quando você entende que Deus te ama nos mínimos detalhes, que Ele é contigo, Ele é a tua força, que Ele te vê como vencedor. Amém? Isso gera fé no teu coração. Fé para você tomar posse daquilo que te pertence. Fé para você vencer aquilo que está tentando te derrubar. Aleluia! Glória a Deus!
Amém, meus amados? E é interessante porque nessa história o Senhor levanta Gideão e milhares outros e faz Gideão um grande líder, amém? E muitas pessoas seguem Gideão para lutar contra os exércitos inimigos. Milhares e milhares de israelitas. Mas chega um certo ponto, ok, dessa campanha, dessa guerra, que o Senhor separa e escolhe apenas 300 daqueles milhares para seguir com Gideão até o fim. Entenda, meu amado, na nossa jornada com Cristo, nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Amém? Glória a Deus. Entenda que o Senhor seleciona pessoas para estar ao teu lado. O Senhor escolhe, que eu chamo de conexões divinas, ok? Ele faz conexões através da tua vida e de outras pessoas para que você caminhe com certas pessoas nessa jornada. Pessoas que têm o mesmo pensamento que você, pessoas que o Senhor tem um propósito semelhante ao seu, pessoas que vão ajudar você na tua caminhada. E essas pessoas vão seguir até o fim. Essas pessoas vão até o final da guerra com você. Amém? Portanto, não fique triste se certas pessoas se afastarem de você. Essa não é nem a mensagem, mas eu estou sentindo no espírito de compartilhar isso. Amém? Talvez você esteja um pouco chateado que algumas pessoas se afastaram de você. Mas não se preocupe com isso. Amém? Muitas vezes o Senhor afasta algumas pessoas de nós. Não apenas aqueles que nos querem mal, mas pessoas que andavam com nós. Amém? Pessoas que nos ajudavam. Mas chega a certo ponto da nossa jornada com o Senhor, daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, que Ele separa, afasta algumas pessoas, ok? Que eram simplesmente para caminhar com você até aquele ponto. E a partir dali, o Senhor coloca outras pessoas na tua volta para que te ajude a chegar até o fim. Aleluia! Glória a Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que Ele sabe as tuas necessidades, Ele sabe quem é que você vai precisar que esteja com você na tua jornada, amém? Ele sabe cada detalhe, meu amado, Ele já viu o fim da tua história, aleluia. Agora, isso me leva ao próximo ponto, o Senhor se importa com as pequenas coisas, amém? Não é só com as grandes coisas. Aleluia, não é só com as pessoas que Ele quer que você ganhe para Cristo. Não é só com as grandes obras que Ele quer fazer na tua vida, no teu coração. Ok? Não, Ele se importa com as mínimas coisas. E eu vou provar isso para você pela palavra. Lucas capítulo 12, no versículo 7. Ok? O famoso sermão no monte. Amém? No versículo 6 o Senhor começa dizendo assim: não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? Mesmo assim, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. Em outra tradução, eu quero que você preste atenção nessa tradução que eu vou ler agora, que realmente nos traz uma revelação mais profunda desse versículo. Entenda, meu amado, você é especial para o Senhor. Aquele desejo do teu coração, ok? Que você acha que Deus não se importa, Ele quer te dar. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz nessa tradução no versículo 7. Diz assim: quanto valem 2 ou 3 passarinhos? Não é muita coisa, mas Deus cuida de cada um deles. Pois saibam que Ele dá muito mais atenção a vocês, cuidando nos mínimos detalhes, a ponto de contar os fios de cabelo da cabeça de cada um. Por isso, não fiquem preocupados com essas coisas. Vocês valem mais que 1 milhão de passarinhos. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Ô Senhor, deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Há muitos anos atrás, eu tinha uma gatinha. Amém? Foi a primeira gatinha que eu tive. Eu nunca havia tido gato, apenas cachorro. Amém? E naquele momento da minha vida, realmente aquele bichinho alegrou muito o meu coração. Eu ainda não estava caminhando com o Senhor, isso faz muitos anos atrás. Amém? E eu estava passando por uma época muito difícil da minha vida. E eu lembro que esse gatinho realmente alegrou meu coração. Era uma gatinha muito carinhosa, muito diferenciada, porque gato normalmente é meio arisco, mas ela realmente era muito carinhosa. E eu me apeguei muito nela, ok? Mas infelizmente, alguns meses depois, ela pulou por parte do vizinho e acabou comendo veneno e morreu. E depois eu achei ela na calada da noite, eu fui procurar ela, não voltava para casa. E eu achei ela, acabei enterrando ela no terreno vizinho. Amém? E eu estou contando isso para vocês entenderem que o Senhor se importa com os mínimos detalhes. Eu fiquei muito chateado,
eu nunca falei isso pra ninguém, na verdade. Amém? Mas eu fiquei muito chateado com aquilo que aconteceu, me machucou muito, ok? De ter que enterrar o meu bichinho, morto por envenenado. Amém? E aquilo realmente machucou o meu coração, ok? E eu lembro de realmente pensar que, poxa, será que Deus não se importa com isso? Será que Deus não se importa com aquilo que é importante para mim? Naquela época da minha vida eu tinha pouco conhecimento do amor de Deus. Amém? E anos depois que eu fui conhecer ao Senhor, alguns anos depois, eu já estava no início da minha jornada com Cristo. Amém? O Senhor, certo dia eu estava na minha casa e eu percebi que uma gatinha de rua, filhote, ok? Vinha sempre com bastante frequência na minha rua. E a gente via que ela estava com fome, ela miava, e eu lembro que a gente pegou um pouco de ração, a gente foi dar para ela. Resumindo a história, ela acabou indo na minha janela, ok? Chorar na janela do meu quarto, da minha casa, ok? Pedindo para entrar, e quando eu abri a janela, ela pulou na minha cama e desde então ela não saiu mais, amém? E certo dia eu estava falando com o Senhor sobre isso e o Espírito Santo me lembrou desse detalhe. Eu já havia esquecido daquilo que eu disse para o Senhor lá atrás, amém? Mas o Senhor me disse, quando eu comecei a perguntar para o Senhor, e eu estava brincando com a gatinha, o Senhor falou no meu coração, ela é um presente meu para ti, porque eu me importo com aquilo que tu te importa. Aleluia, amém? E meus amados, foi tão de Deus ela aparecer na nossa porta que ela já veio até mesmo castrada. Ok? Gatos, para todo mundo sabe que eles entram no cio a cada 2 meses, né? Então a gente tem que castrar a gata, porque senão ela começa a dar cria o tempo todo. E a gente estava preocupado com isso, a gente não sabia exatamente a idade dela, mas eu estava preocupado com isso. E depois passou alguns meses e ela nunca entrava no cio, amém? E depois nós levamos ela no veterinário, e o veterinário disse que ela já era castrada. Então até desse detalhe o Senhor cuidou para nós. O Senhor não é maravilhoso? Aleluia, amém? Então, meus amados, o Senhor quer que nós estejamos conscientes o tempo todo do amor dele por nós, que ele se importa conosco nos mínimos detalhes. Eu tenho certeza que se você parar para pensar agora, ok? Começar a meditar em pequenas coisas na tua vida, que você estava com desejo, talvez até mesmo de comer alguma coisa, amém? Talvez até mesmo de coisas pequenas, como uma roupa, um tênis, algo que você estava precisando e de repente, de alguma forma, chegou até você. Aleluia, amém? O Senhor se importa com as pequenas coisas na tua vida e Ele deseja que a gente fique consciente disso, porque Ele sabe que isso vai gerar fé no nosso coração. Amém? Olha o que diz em 1 João, no capítulo 4, no versículo 16. Ele diz assim, e conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos neste amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ok? Olha o que diz em seguida. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem o controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. Aleluia! No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Agora, o que me chama mais atenção é que no versículo 16 ele disse, e conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Ele está nos dizendo o que aqui, meus amados? Nós temos que conhecer o amor que Deus tem por nós e crer nesse amor. Amém? É da vontade do Senhor que a gente consiga crer no amor dele por nós. Nós temos que conhecer o amor dele. Amém? Nós temos que experimentar do amor dele e crer que ele nos ama nos mínimos detalhes. Amém? Glória a Deus. E meus amados, deixa eu dizer algo e eu vou encerrar com isso. Amém? Antes de nós voltarmos lá para João no capítulo 21 para concluir a história de Pedro e João. Amém? Eu quero dizer algo para vocês. Não é sobre o teu amor por Ele, ok? Não é sobre o quanto você ama Deus. Você não é julgado por Deus baseado no teu amor por Ele. Amém? Que isso, meu querido, que isso fique muito claro e fundamentado no teu coração. Muitas pessoas andam por aí achando que é sobre o amor delas por Deus, que elas são merecedoras daquilo que Deus tem para dar. É sobre aquilo que elas fazem, as boas obras, ok? Que elas fazem, que justifica elas perante o Senhor e capacita elas para receber as bênçãos de Deus. Mas nunca foi sobre nós.
Amém? É sobre Ele, é sobre o amor dele por nós. Aleluia! Quando você fica consciente do amor dele por você, é que você é capacitado para receber as bênçãos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém? E deixa eu te dizer algo, meu amado, o amor de Deus nos persegue, o amor de Deus nos procura, o amor de Deus nos capacita. O amor de Deus é o fundamento da nossa jornada com Cristo. Nem mesmo a nossa fé é nossa, você sabia disso? Amém? A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, ok? Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, foi derramada uma medida de fé nos nossos corações. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, ok? Então, quem nos dá a fé é o Senhor, amém? O Senhor coloca a fé dele no nosso coração. A fé não parte de você, meu querido, amém? A fé vem do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Então nem mesmo a nossa fé é nossa, a fé vem do Senhor. Uma medida de fé foi colocada no teu coração, ok? Quando você ouviu a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Cristo, a fé é colocada pelo Senhor no teu coração, para que você creia e confesse aquilo que você está ouvindo, que é a vontade de Deus para a tua vida. E quando você faz isso, quando você crê na palavra, quando você crê no amor dele por você, amém? Então, o Espírito Santo que está em você age ao teu favor. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que diz no Salmo 23. Eu já estou encerrando, amém? Eu quero mostrar isso para vocês porque realmente são revelações como essa, que parecem simples, mas são muito mais profundas do que a gente pensa, que é o fundamento da nossa caminhada com Cristo. As coisas no dia a dia, os nossos problemas, as tribulações, aquilo que a gente tem passado, aquilo que a gente vê nas notícias, o que está acontecendo no mundo, tudo nos leva, ok, a tirar os olhos do Senhor Jesus. Tudo nos leva a sujar a nossa mente e o nosso coração com aquilo que é do mundo, o tempo inteiro. O tempo inteiro o mundo quer nos cegar do amor de Deus por nós. Quer que a gente foque nos problemas, quer que a gente foque no mundo. Quer que a gente foque em nós mesmos e não no amor de Deus por nós, e não no Senhor Jesus. Amém? Mas o Senhor quer que você ande consciente do amor dele por você. Olha o que diz em Salmos 23, no versículo 6. Eu vou ler numa outra tradução e eu quero que você preste bem atenção para que você entenda que o Senhor, o amor de Deus por você, ok? Quer se manifestar na tua vida o tempo inteiro. Olha o que diz. Salmos 23, no versículo 6, diz o seguinte: a tua bondade e o teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim, vou me sentir em casa no templo de Deus por todo o tempo em que eu viver. Tu quer se sentir à vontade na presença do Senhor? Tu quer realmente mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo? Para você experimentar essas coisas, então você tem que crescer no seu entendimento do amor de Deus por você. Comece a pedir para o Espírito Santo revelar mais do amor do Senhor para você, ok? Comece a pedir para o Senhor manter você atento e sensível no Espírito das coisas que Ele tem feito na tua vida, das demonstrações de amor, de carinho, dos mínimos detalhes que Ele tem cuidado de ti. Comece a meditar nessas coisas. Comece a anotar quando você começa a perceber, ok? A mão do Senhor agindo ao teu favor. Não importa se é algo pequeno. Amém? Comece a fazer isso. Agora, preste atenção nisso. Voltando para a história de João e Pedro, eu quero mostrar para vocês a diferença dos dois discípulos. Primeira coisa que você tem que prestar atenção no livro de João é que todas as vezes, como eu disse antes, que ele se refere a ele mesmo, ele diz: e aquele a qual o Senhor amava. E aquele a qual o discípulo que o Senhor amava. Amém? Eu lembro que no início da minha caminhada com o Senhor, quando eu estava estudando a Bíblia e lendo esses versículos, eu sempre perguntava: poxa, por que ele diz isso? Será que Jesus amava mais ele do que os outros? Amém? Eu ficava me questionando essas coisas e finalmente quando o Senhor começou a me revelar, ok? E essa foi uma das chaves que abriu o meu entendimento para o amor do Senhor, do que João estava fazendo. Amém? O que João estava fazendo quando ele escrevia essas coisas, quando ele escreveu essa epístola, quando ele escreveu esse evangelho. Amém? O que o João estava fazendo aqui? Ele estava praticando a consciência, ok, do amor de Deus por ele. Aleluia! Ele estava consciente o tempo inteiro do amor de Jesus por ele, não do amor dele pelo Senhor. Amém? Glória a Deus! Note que ele diz: e aquele a quem o Senhor amava. Aleluia! Meu amado, eu te incentivo a começar a fazer isso. Ok?
Eu incentivo a você começar a falar em voz alta: eu sou aquele a quem o Senhor ama. Aleluia, porque essa é a verdade. Amém? Quando você começa a praticar isso na tua vida, então você vai começar a ver mais do amor de Deus agindo em você. Aleluia! Você vai começar a ter os olhos e ouvidos abertos para entender que o Senhor te ama nos mínimos detalhes. Agora, por que Pedro era diferente? Pedro foi aquele que disse na frente de todos os discípulos: Senhor, ainda que todos estes te traiam, eu jamais te trairei. Por ti eu daria a minha vida. Amém? O Pedro estava o tempo todo se vangloriando no amor dele pelo Senhor. Aleluia! Mas João, aquele que ficava sempre inclinado ao peito do Senhor Jesus, foi o primeiro a entender e praticar a consciência de que é sobre o amor de Jesus por nós e não o contrário. Amém? Agora, qual foi o resultado disso? Note aqui que o Senhor nos traz uma outra revelação. Qual foi o resultado disso, meu amado? O nome dessa mensagem: Vem Tu e Me Segue. A pergunta que eu fiz para vocês no início é: o que nos leva a seguir Jesus? E a resposta é muito simples: é o amor dele por nós. A revelação do amor dele por nós é que nos impulsiona a seguir o Senhor Jesus, é que nos impulsiona a se atirar aos pés dele, a adorar ele, a receber aquilo que ele tem para nos dar, assim como aquela mulher que se atirou aos pés dele e chorava aos seus pés. Amém? Porque ela entendia o quanto foi perdoada, ela entendia o quanto ela é amada, então ela se entregou, ok, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, preste atenção nisso, olha o que diz no versículo 20, ok? João 21, 20, diz assim: e Pedro, virando-se, viu que o acompanhava o discípulo a quem Jesus amava. Ok? E no versículo 22, Jesus respondeu: se tu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Vem tu e me segue. Note que quando você anda consciente, como João, do amor de Jesus, do amor de Deus por você, você não precisa que o Senhor te diga para vir e seguir ele, porque você já vai estar seguindo. Amém? É algo automático quando você entende o amor de Jesus por você, meu amado. Você quer seguir ele, você quer adorar, você quer, louvar ao Senhor, você quer viver o sobrenatural com Deus. Amém? Agora, quando você não está consciente disso, quando você ainda não foi aperfeiçoado no amor, quando você ainda não entende a profundeza do amor de Deus por você, ou se você acha que é sobre o teu amor por ele, então, meu amado, é nesse momento que o Senhor Jesus vai chegar para você: Ei, o que te importa o que está acontecendo com os outros? Vem tu e me segue. Pedro precisou ser mandado pelo Senhor Jesus para vir e seguir ele, mas João, consciente do amor de Deus por ele, do amor do Senhor por ele, já estava seguindo. Amém? Aleluia! Então, meus amados, pegue esta revelação, ok? Pratique a consciência do amor de Jesus por você e viva o sobrenatural de Deus como nunca antes. Ore ao Senhor pedindo que Ele revele para você mais detalhes do amor dele por você. Eu tive uma experiência incrível com o Senhor há pouco tempo, onde eu estava orando exatamente isso, para ouvir mais de Deus. Eu queria ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor Jesus, dizendo o quanto me amava. Ainda que eu já soubesse deste amor, eu queria ouvir a voz dele. Amém? E eu recebi exatamente aquilo que eu estava pedindo. Aleluia! Glória a Deus! Eu ouvi a voz audível do Senhor Jesus dizendo nos meus ouvidos: filho amado, meu filho amado, aquele a quem amo. Aleluia! Meus amados, deixa eu te falar uma coisa, não existe experiência maior nesta terra, ok? Do que você entender e praticar o amor de Jesus por você, do que você entender o quanto o Senhor Jesus te ama. É isso que vai te capacitar a continuar avançando nos caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus amados, Deus não é um Deus que repele, mas um Deus que aproxima, como está escrito em Efésios 2:13. Aleluia. Amém? Entenda que o Senhor está te chamando para mais perto. Ele quer revelar o amor dele por você. O amor dele te persegue todos os dias, mas vocês têm que pedir, você tem que estar atento a isso, para que você então pegue mais dessa revelação que transforma as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Meus amados, eu vou ficando por aqui. Antes de me despedir, eu quero orar por você. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, Senhor, a partir de hoje, Senhor, pelo teu espírito de revelação e sabedoria, tenha os seus olhos iluminados para conhecer mais do teu amor por eles, Pai. Que a partir de hoje, Senhor, essas pessoas, esses irmãos, Pai, tenham novas experiências contigo, experiências reveladoras do teu coração, do teu amor, da tua graça sobre as suas vidas, para que
que eles vejam cada vez mais, Pai, que é sobre o Teu amor por nós e vivam esta realidade em suas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, meus amados. Eu vou ficando por aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.